Hallo, liebe Leute, wie geht's euch? Recentemente eu postei um vídeo aqui falando sobre três livros que eu usei para aprender alemão e que eu recomendo. E quem viu esse vídeo até o final percebeu que eu tenho uma mania de que quando eu começo com um livro novo, seja uma gramática ou um livro de vocabulário em alemão, quando eu começo eu tenho que ir até o fim. E hoje eu terminei mais um livro e eu queria vir aqui contar um pouco sobre esse livro. Ele se chama Weg mit den typischen Fehlern, ou seja, acabe com os erros mais típicos. E é um livro que foi feito, pelo que eu entendi, por vários professores de alemão, com muita experiência, e eles selecionaram os erros mais típicos que eles encontravam na sala de aula e fizeram uma bateria de exercícios, então, para treinar esses erros que são comuns entre os aprendentes de alemão. Eu vou listar aqui os aspectos que eu achei mais interessantes para mim nesse livro, ou seja, o que foi interessante para mim pode não ser interessante para você, e pode ser que tenha outras coisas no livro que eu não vou mencionar aqui e que sejam interessantes para você, mas não foram interessantes para mim. Eu vou só fazer uma lista no começo e depois eu vou falar um pouquinho, a mais a fundo sobre cada um desses aspectos, ok? Então, as coisas que eu gostei no livro foram os seguintes aspectos que foram treinados: regras semânticas para o uso de preposições, distinção de palavras que funcionam como artigo ou não na declinação de adjetivo, a diferença sintática e semântica entre alguns verbos semelhantes, e uma coisa que para mim assim sempre bugou muito a minha cabeça são as Nebensätze, então frases com das e frases com weil, em que o verbo não vai, o verbo conjugado não vai para o final. Então, essas foram as coisas que eu mais gostei do livro. E agora eu vou falar um pouco, então, mais a fundo sobre cada uma delas. Sobre regras semânticas para o uso de preposições. Bom, eu sempre ouvi muito de que preposição é uma questão de convenção na língua, ou seja, você simplesmente aprende que com esse substantivo você usa essa preposição e que com este verbo você usa essa preposição. Então é träumen von e ins Kino gehen, simples assim. E nesse livro, ah, eles dizem, sim, tem muita coisa que é realmente convenção nas preposições, mas tem muita coisa também que dá para esquematizar. E eles apresentam uma bateria de regras, que faz com que a gente consiga reconhecer melhor quando usar uma preposição ou quando usar outra, ou que diferença faz se eu usar uma preposição ou outra. E esses exercícios me ajudaram muito, muito, muito mesmo, porque tinha algumas preposições que eu não entendia no alemão. Ah, por que que tá usando essa preposição aqui? E aí lá tem a explicação, porque significa que você está num lugar assim, assim, assado. Então, eu gostei muito dessa parte. Ahn, Outro tema que eu acho que é trabalhado muito, né, em quase qualquer gramática ou qualquer livro para aprender alemão, é a declinação de adjetivo. Esse livro também foca muito, e o que eu achei legal é que ele foca em especial em palavras, né, que causam confusão quando a gente está falando ou escrevendo alguma coisa em alemão, e se aquela palavra vai ser considerada um artigo definido, um artigo indefinido ou um artigo nulo na declinação de adjetivo. Então, exemplos aqui são, por exemplo, depois de einige, depois de solche, depois de solch ein, depois de samt, eu considero que eu estou declinando o adjetivo com artigo definido ou indefinido. Tudo isso é trabalhado nessa parte do livro. Outra coisa, que o livro foca bastante é na diferença sintática e semântica entre alguns verbos semelhantes. Então, eles escolhem alguns verbos e vão trabalhar, então, em vários exercícios. Qual é a diferença de achten e beachten? Qual é a diferença entre arbeiten e bearbeiten? Eu acho que esse livro fica muito só nessa diferença do verbo com B e verbo sem B.
E eu acho que poderia ir mais a fundo e, por exemplo, ir nos verbos com fair e com outros prefixos. Mas eu acho que é um bom começo para quem não entende muito bem essas diferenças. E por último, que é um dos assuntos vistos assim mais para o final do livro, são essas Nebensätze, orações relativas, né? Com verbos modais no perfect, em que o verbo conjugado não vai estar no final. Então é algo do tipo, weil er den Zug nicht hat kommen hören können. Ou, por exemplo, dass sie ihre Stelle hat aufgeben müssen. É o tipo de frase para mim que eu sempre dou uma bugada na hora de falar isso em alemão. E depois eu percebi que até os alemães também se confundem muito, porque a regra realmente diz, né? Quando você tem um das ou quando você tem um weil, o verbo vai para o final, o verbo conjugado. E aí, nesse caso, não. E o que eu achei justamente legal é que tem alguns exercícios para a gente treinar isso e tentar automatizar. Outros assuntos que para mim não foram tão relevantes assim, mas que são abordados no livro. Por exemplo, diferença entre damit e damit, ou declinação de adjetivo, posição dos elementos na frase, ou seja, sintaxe, tudo isso é treinado pra caramba. Eu confesso que alguns momentos até foram até um pouco enfadonhos para mim, porque eram exercícios assim que eu já dominava aquela gramática e não estava aprendendo muita coisa, mas eu fiz do começo até o fim. E o meu julgamento é de que é um livro muito bom, vale a pena, sim, ser feito do começo ao fim. E eu vou fazer a parte 2 porque esse livro tem 2 volumes e eu vou comprar também a parte 2 e fazer toda. Antes que vocês me perguntem por que que eu não estou mostrando o livro aqui, porque eu comprei a versão digital em PDF e fiz no tablet, então não tem como eu mostrar, mas eu vou tentar colocar uma foto desse livro na capa do vídeo e também colocar o link aqui na descrição para quem quiser achar para comprar. Agora eu quero que vocês contem para mim nos comentários se vocês estão aprendendo alemão atualmente com algum livro, qual livro é esse, como está sendo legal, está sendo enfadonho, ou vocês estão aprendendo com algum aplicativo, qual aplicativo? Dividam comigo aí como está sendo a experiência, tá bom? É isso. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.